Bem-vindos de volta, galera. E aí agora finalmente a gente vai entrar no que eu diria no clímax, né, do propósito da aplicação, que é justamente a parte de autenticação. Para a gente fazer a autenticação, o modelo, a forma mais clássica que eu acho que a gente pode pensar é a autenticação por usuário e senha. Porém, hoje em dia, nós já temos inúmeras outras formas de autenticação. Uma delas é, por exemplo, login com a conta do Google, login com a conta do Facebook, login com a conta do Twitter. E aí, para a gente ter a nossas mãos esse leque de opções, a gente pode vir a utilizar aqui um pacote chamado Passport. O Passport ele é um pacote já bem utilizado, bem difundido no meio, né, de quem desenvolve com uma parte de JavaScript, TypeScript. E ele, basicamente, a gente vai precisar de 3 pacotes. A gente vai precisar do pacote Nest.js barra Passport, que é o suporte do Nest.js ao Passport. A gente vai precisar do Passport propriamente dito. E a gente vai precisar da estratégia que a gente vai querer utilizar. Aqui vocês vão encontrar no passportjs.org a documentação dele. O Passport puro, a gente poderia dizer que ele é um middleware que vai ficar intencionado, né, dedicado ali a fazer a parte de autenticação e, e aí ele vai implementar alguma estratégia. E aí as estratégias que a gente pode utilizar, né, estão aqui. São mais de 512 estratégias. A que a gente vai utilizar nessa aplicação é o Passport local. Tudo bem? E a gente também vai utilizar o Passport JWT. Mas esse é um pouquinho mais para frente ainda. Por enquanto a gente vai utilizar o Passport local. Mas, como vocês já puderam ver, né, existem Passport Facebook, Google Auth, Twitter, enfim. Existem diversas estratégias. Encorajo vocês aí a dar uma brincada com elas. Beleza? Bom, vou fechar esses caras todos aqui de cima. E vou criar aqui no meu terminal um novo módulo. Então a gente já está acostumado, né? Nest Generate MO, módulo, né? O Nest GMO, módulos barra alpha. Então eu vou ter um módulo que eu vou deixar só para fazer a parte de autenticação. Criando aqui. Beleza. Além do módulo, a gente também vai precisar do controller. Então, módulos barra auth. E eu esqueci de passar a flag do ---- no spec. Repare aqui, ó, ele criou o controller com um arquivo de testes. Eu vou deletar ele aqui porque a gente não vai usar por enquanto. E vou criar também o serviço. Então, nest generate s modules barra auth. Outra coisa que a gente não pode esquecer de fazer, que é instalar os pacotes que a gente vai utilizar para a parte de autenticação. Então, aqui, ó, yarn add @nestjs barra passport. Vou precisar aqui também instalar o Passport propriamente dito e vou instalar a estratégia Passport-local. Pronto, terminou de instalar os pacotes, falta mais um ainda, tá? Que é um pacote de dependência, então yarn add @types barra passport-local. Toda a estratégia que a gente for utilizar, e eu esqueci de botar com dependência de desenvolvimento, tá? Que minha cabeça está nas nuvens. Vou consertar isso aqui. Caso vocês tenham cometido o mesmo erro que eu, só a gente vir aqui no package.json, procurar aqui nos dependencies, @types passport local.
Só deletar ele aqui. Salvar. Não preciso, acho, tirar ele daqui. Que a gente vai precisar só... A gente vai reinstalar. Então, aqui, yarn, add-dzão. Opa. Arroba types barra passport traço local. Pronto. Agora sim, está tudo de acordo com o que deveria. Beleza. Então, instalamos os pacotes que a gente vai precisar por enquanto. Fechar ele aqui, deixar ele minimizado o terminal. Vou vir aqui no módulo de autenticação. Eu esqueci também de tirar o... Podem deletar o arquivo de teste do Auth Service. Cara, eu sou muito monotarefa, então não se espantem. Se eu não estiver fazendo algo muito, muito, muito intimamente ligado ao que eu estou falando, fica suscetível de acontecer isso tudo aí. Beleza. Então eu vou começar aqui trabalhando nos meus serviços, tá? Por que eu vou trabalhar logo aqui pela parte de serviços? Porque aqui a gente já vai criar o método que vai fazer a validação do usuário. Então eu vou fazer aqui, ó, o método async validate user. O que a gente vai precisar receber aqui? A gente vai precisar receber o e-mail, né? Que é uma string, e a gente vai receber também uma senha, que é uma string. E a gente vai retornar aqui uma promise de uma... de novo, a gente não vai retornar um usuário inteiro, né? A gente vai retornar aqui um partial de user entity. Opa, user entity. Beleza? Bom, então para isso a gente vai precisar obter um usuário a partir do seu e-mail. Então vou pesquisar um usuário por e-mail, vou verificar se esse usuário existe. Se ele existir, eu vou comparar a senha informada com a senha que está salva no banco de dados. Vocês já viram que eu falei aqui usuário várias vezes, né? Faltou aqui fechar um. Então a gente vai precisar trabalhar aqui com o serviço de usuários. Eu vou precisar injetar o serviço de usuários aqui. Então, ó, vou vir no construtor, vou declarar aqui private users service. Tudo bem? Só que agora, pessoal, aqui a gente tem um detalhe importante. Qual é o escopo do user service? Se a gente olhar aqui nos modules, ele fica dentro de users, né? Então, user service está aqui. E o users module está declarado, user service ele está dentro de user module aqui declarado. O Auth module, né, consequentemente o Auth service e o Auth controller, eles estão em escopos diferentes. Então, normalmente, eu não consigo injetar o user service em módulos fora do users. Eu preciso preparar o meu sistema para isso funcionar. De que forma? Eu venho aqui no meu users module e aqui, né, depois do import, controllers, providers ou aqui no meio, onde vocês quiserem, a gente declara aqui um exports e eu digo que eu quero exportar o users service. Tudo bem? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, quem precisar usar o user service, eu estou liberando. Só que aí, para essa injeção dar certo, a gente precisa vir aqui no módulo de autenticação, no Elf Module, e eu vou precisar importar, eu vou vir aqui, imports, eu vou precisar importar o users module. Pessoal,
o auth module precisa importar o users module. Ele não vai importar o user service, beleza? Ele vai importar o users module e aí o Nest fica resolvendo a parte da injeção. Tudo bem? Então a gente precisa dessa configuração feita para poder o serviço de usuários funcionar aqui dentro. Bom, eu já adiantei para vocês que a gente vai precisar buscar um usuário a partir do seu e-mail. Então eu vou vir aqui no User Service, no serviço de usuários, e já vou criar aqui um método que a gente chamou o nome, né? Pode dar o nome que a gente quiser, por exemplo, find user by e-mail. E aqui a gente passa o e-mail como argumento. String, e ele retorna aqui uma promise de user entity. Bruno, não é um parcial de user entity? Não. Por quê? Porque agora eu preciso que a senha venha junto, porque aí eu vou comparar a senha que está vindo do banco de dados com a senha que foi informada. Tudo bem? Então aqui vai ser uma promise de um usuário inteiro mesmo. E aqui agora o que a gente faz? A gente vai simplesmente retornar aqui o return this ponto users repository. Então vou lá no repositório de usuários e vou pesquisar find one. Só que aqui eu não vou pesquisar pelo ID, então vou passar aqui o objeto, vou dizer aqui o where, que é a condição, outro objeto, dentro do where eu quero que o e-mail seja igual ao e-mail. Beleza? Lembrando que quando a gente tem a chave, né? Aqui no objeto a gente tem a chave igual ao valor, eu posso omitir o valor e ficar somente com a chave. Show? Então agora eu vou voltar aqui no meu serviço de autenticação e agora a gente vai utilizar esse método que a gente acabou de construir ali no serviço de usuários, no User Service. Então aqui é o seguinte, const user é igual a this ponto user service ponto find user by e-mail. E aí eu passo como argumento o e-mail que a gente recebeu aqui na assinatura do método, como argumento do método. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Quais são as possibilidades aqui? Eu ter um usuário ou não. Então, se o usuário, né, existir, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou comparar a senha dele com a senha do que foi informada. Então, se existir um usuário e encryptutils.compare, ponto verify password, isso. Aí aqui eu vou passar a senha que a gente recebeu por argumento e eu vou passar a senha do usuário, user.password. É isso, só que aí existe esse detalhe aqui, ó. Isso é uma promise, tá? E isso aqui também. Então aqui, na verdade, primeiro eu preciso fazer um await. E aqui dentro eu vou colocar esse pedaço todo aqui, encrypt utils, até o verify password, dentro de um parênteses. Vou dar um await aqui. User.password. De novo, vamos revisar o que a gente está fazendo aqui. Eu busquei o usuário pelo seu e-mail. Aqui eu estou verificando que se o usuário existe e aqui eu estou comparando, estou verificando a senha. Eu estou comparando a senha informada com a senha que está salva.
E aí, lembrando que o verify password ele retorna um boolean, né, true ou false. Se as senhas forem iguais, ele retorna um true. Se a senha for diferente, ele vai retornar um false. Então, se o usuário existe e a verificação da senha passar, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer mais uma vez aquela desestruturação, né? Então, const password. E aqui eu vou chamar de user data ou user result. É igual a user. E eu vou retornar esse result. Oh, meu Deus, result. User result. Se não, eu simplesmente dou um return null aqui. Show? Tudo bem até aqui? Bom, feita essa parte, agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa configurar a estratégia da verificação local, ou seja, da verificação por e-mail e senha. Então agora a gente começa a utilizar de fato o Passport. Até aqui a gente não estava utilizando o Passport. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe aqui dentro, vou até puxar aqui pelo terminal e vou criar pela linha de comando. Nest generate class. Eu vou chamar essa classe aqui, vou colocar dentro de modules, /auth, eu vou chamar de local traço ou ponto, local.strategy, no spec. Não quero arquivo de teste. Isso aqui vai dar certo. Beleza. Criou aqui o arquivinho da estratégia local. Esse cara aqui, eu vou marcar ele com o injectable. Tá? Por quê? Porque a gente vai configurar de forma que ele possa ser injetado. A gente está fazendo dele uma espécie de provider, né, de serviço. Só que agora essa classe a gente vai precisar que ela herde. Então aqui a gente vai fazer um extends local strategy. E o local strategy ele precisa receber uma estratégia. Strategy. O strategy que eu vou importar, cuidado aqui que tem vários, tá? A gente vai importar o strategy que está aqui no passport local. Dessa forma. Oh, meu Deus. Gente, coloquei errado aqui. É passport strategy. Nossa, eu, hein? Então, export class, local strategy, herdando de passport strategy. E o strategy que a gente passa aqui é o strategy importado do pacote passport local. Tudo bem? Esse cara, né, pela documentação, se vocês quiserem, vocês podem dar uma verificada lá. Ele sempre vai implementar um método chamado de validate. Então a gente tem que construir aqui um método chamado validate. Vou até colocar ele como assíncrono. Esse método ele tem uma assinatura. Ele espera receber um username, string e um password, também uma string. Essa assinatura ela é característica desse tipo de estratégia. E cada estratégia vai ter uma assinatura, ou seja, cada estratégia espera receber um tipo de argumento. Tudo bem? Beleza. Então aqui
Já já eu volto nesse assunto. Eu sei que vocês podem estar se perguntando, pô, mas eu não vou trabalhar com username, eu vou trabalhar com e-mail. Segura, segura. Já já eu explico isso. Bom, o que o Validate vai fazer? Ele vai validar o usuário, né? Ou seja, a gente pode pegar aquele método que a gente criou aqui no Auth Service e usar aqui dentro para fazer essa validação. Então eu vou no construtor do Local Strategy, Constructor, eu vou injetar aqui o meu Auth Service. Private Auth Service do tipo Auth Service. Além disso, como eu tenho uma herança aqui, ele está me obrigando a executar aqui o super. O que é o super? É como se eu tivesse, posso dizer, chamando uma espécie, instanciando a classe Py. Então a gente fala super. Inclusive, se eu quisesse acessar alguma coisa daqui da classe Py, eu faria super ponto, alguma coisa assim. Então o super ele é uma referência, pronto. Ele é uma referência à classe Py. Orientação a objetos. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer aqui no validate? Né? Const user é igual a this.authService.validate user, passando aqui username, que vai ser o e-mail, e o password. E aqui vai ter que ser um await, que é o método LA assíncrono. Com isso, o que a gente vai fazer? Vai verificar se existe um usuário. Então, se user, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar esse user. Se não, a gente pode lançar um novo erro. Eu andei dando uma pesquisada e eu acho que a exceção que se enquadra melhor aqui seria o erro de código 422, que é o Unprocessable Entity Exception. Beleza? De novo, o que o Validate vai fazer? Ele vai pesquisar se existe um usuário através aqui do Validate User que a gente criou aqui no serviço de autenticação. Se existir, ele retorna esse usuário, se não, ele lança uma exceção, né? Unprocessable Entity Exception. Com isso, a gente pode, inclusive, tipar aqui o retorno da função, né, que é uma promise e partial user entity. Por que uma partial user entity? Lembrem que a gente não tem a senha, tá? Ele é um partial user entity mesmo. Tudo bem? Show. Agora, como que a gente faz para usar essa estratégia efetivamente? Né? A gente vai vir aqui, por exemplo, no Auth Service e no Auth Service. Não, melhor. Vou vir aqui no Auth Controller e vou criar aqui, deixa eu ver, vou criar aqui minha rota de login. Vai. Vamos criar logo aqui o método para fazer o login. Então aqui, deletei o vou precisar de um post. Por que de um post? Porque eu vou precisar passar os dados do usuário, como login, o e-mail e a senha, por, pelo corpo da aplicação. Inclusive, eu vou até fazer aqui, né, a rota login. Então, é auth/login, async login, tá? Aqui, galera, é o seguinte, ao invés de a gente importar ali o body, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou importar aqui o request, é esse segundo aqui, ó,
importar o request ali do Nest.js como chamar ele de request ou simplesmente rec, que é do tipo, vou deixar ele como n. Tudo bem? E aqui eu vou precisar importar, não, importar não, injetar, desculpa, o meu serviço de autenticação. Então, private auth service, auth do tipo auth service. Beleza. Por enquanto, vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui um return rec.user. Opa, da onde veio esse user? Ele vai vir daqui, ó. Para a gente aplicar a nossa estratégia, a gente vai precisar adicionar aqui um outro decorator chamado useGuards. Dentro dela, a gente vai passar um authGuard. E esse authGuard ele vai implementar a estratégia do tipo local. Beleza? Acabou? Ainda não. Não dá para testar ainda. A gente precisa fazer mais um ajuste, que é aqui no módulo da autenticação. Aqui a gente vai precisar, primeiro de tudo, a gente vai precisar importar o Passport. Então, aqui, ó, Passport. Module. Segundo, a gente precisa vir aqui no provider. Lembra que eu mostrei a vocês aqui, ó, arquivo local.strategy.ts. Lembra que eu falei com vocês assim, gente, vamos marcar essa classe como injectable, porque ela meio que vai atuar como um serviço, como um provider? Pois bem, então aqui no auth module, a gente também vai precisar declarar essa estratégia aqui no providers. Então, aqui, ó, local strategy. E é exatamente dessa forma que aqui no controller da autenticação, quando a gente define assim, authguard local, ele vai saber diferenciar qual é a estratégia que ele vai utilizar. E se a gente analisar aqui o local strategy, esse strategy aqui marcado, ele é importado do Passport Local. Então ele meio que por trás das cortinas ali, ele já faz esse vínculo para a gente. Beleza? E com isso, a gente já deve conseguir testar aqui o método de login. Vamos ver se vai. Vou criar aqui a pasta auth. Vou criar aqui um request chamado de login. Ele vai estar utilizando o verbo post com o corpo do tipo JSON. Então aqui a URL vai ser a base barra auth barra login. Aqui a gente vai passar o quê? E-mail j2@email.com e password 123 123. Se a gente tentar executar isso aqui, ele vai dar aqui um unauthorized. Por quê? Lembra que eu falei com vocês, e aí é um detalhe importante aqui também, tá? O método validate da estratégia local espera receber um username e um password. E a gente está passando um e-mail e password. Então agora se a gente trocar aqui para username, funcionou. Particularmente me incomoda deixar dessa forma. Então existe uma configuração que a gente pode fazer aqui na estratégia local para resolver isso. Tá? O que a gente vai fazer? Aqui no local strategy, dentro do super, eu posso passar um objeto. E aqui eu faço o seguinte, ó, username field, dois pontos, e aí eu passo uma string aqui, e-mail. Beleza? O que eu estou dizendo agora? Eu estou falando assim, ó, eu sei que você espera receber um username, mas
Agora eu quero que você espere receber um e-mail. Então, se a gente passar aqui e-mail, ele aceita. E se a gente colocar, por exemplo, aqui a senha errada, ó, status 422, entidade improcessável. E com isso, a nossa autenticação está funcionando. Ah, eu não lembro se eu falei, mas aqui no Auth Controller eu retornei um request.user. Da onde raios veio esse user? Esse user ele é injetado, ele é criado, né, na minha requisição, caso a verificação aqui, a validação passe. Se passar, ele acrescenta lá no meu request o user. Se não, ele lança a exceção aqui que a gente especificou. Beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Esse foi a autenticação com a parte do Passport Local, né? Então, a autenticação por e-mail, usuário, username e senha. No próximo vídeo, a gente vai lidar agora com a parte de autorização. Então, aqui a gente fez a validação do usuário, sabemos que ele existe e a senha está correta. Agora a gente vai trabalhar com a parte da autorização. Agora a gente vai lidar com o JWT para poder proteger as nossas requisições. Tranquilo? Então, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Até o próximo vídeo. E valeu!